Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um TrígonoCast, nosso podcast de resultados mensais aqui na Trígono Capital. Hoje com o nosso analista, Yuzo. Está com quase 5 anos de casa, né, Yuzo? Então, Yuzo está com a gente lá no comecinho. Né? Setembro foi mais um mês que não foi muito bom para a renda variável, né? Você teve aí, de novo, incerteza fiscal no Brasil, da reforma tributária. Né, isso gera ruído, porque o Brasil, para começar a dar certo, ele precisa de juros menores, e os juros só vão cair, continuar caindo, né, se você tiver uma política fiscal com visibilidade e que entregue resultados aí para a população. Então, essa história aí deu uma estressada no mercado no mês de setembro, né, sem contar que, apesar do Banco Central ter baixado aí mais meio ponto, como era de esperar. Né? A gente tem também a história dos Estados Unidos, né, que a gente vê aí também juros muito altos lá. Então, isso acaba atrapalhando um pouco o fluxo para o Brasil e fluxo para a renda variável. Então, Iso, quiser comentar um pouco sobre o macro de setembro? Exatamente. Então, essa questão do juro real lá fora está subindo tem a ver muito com a questão fiscal dos Estados Unidos, né, que está rodando em um déficit bem alto. E isso acaba estressando realmente a curva de juros global, né? Porque o dólar ele influencia todas as outras moedas e curva de juros, né? E não foi diferente no Brasil. Por conta dos Estados Unidos, a curva de juros aqui no Brasil também deu uma empinada. A gente tem que lembrar que durante o mês não tiveram grandes mudanças em termos de perspectiva do cenário fiscal brasileiro, mas essa mudança lá fora acabou que impactou as expectativas aqui. E a Selic terminal, que o mercado antes esperava ser de 7%, 8%, agora já está em 9%, quase 10%, né? Então aumentou bem aí o nível de Selic terminal que o mercado projeta, e o dólar também subiu bem, né? E isso em relação ao nosso portfólio, como a gente sempre fala, né, a gente não tem empresas muito alavancadas de forma geral no nosso portfólio, muitas delas são inclusive caixa líquido, e as nossas empresas no geral são dolarizadas, né, ou se beneficiam do dólar diretamente através das suas exportações ou vendas internas, ou indiretamente através de vendas para clientes exportadores. Então essa alta do dólar também acaba nos beneficiando, né? Então vamos lá, Iso, vamos comentar um pouco aqui das 3 maiores variações no mês das carteiras, né? Temos Cristal, Banco da Amazônia e Irani, né? As três maiores perdas da carteira: Gerdau, Simpar e Petro Recôncavo. Então, se você quiser comentar 6 papéis aí. A Cristal, Tronox, né, agora, ela teve uma queda de custo substancial aí nos últimos meses, né? Apesar do preço do produto dela não ter tido uma variação relevante, a queda do custo já é uma notícia boa, né? Mas as dificuldades operacionais dela ainda continuam, né? Quem vai ser o fornecedor, e essa questão aí do novo normal para ela, né? Com a Paranapanema com problema. O Basa, eu diria que foi mais uma digestão do mercado, né? Uma melhor compreensão dos balanços passados. Então, teve uma dificuldade dos analistas e do mercado, né? No geral, até porque não tem muito analista, né? Analisando essa empresa, mais pessoa física, em compreender o balanço do Basa, porque estava cheio de não recorrente negativo. E aí o Banco da Amazônia ele conseguiu esclarecer isso para o mercado, né, e deixar de uma forma de melhor compreensão, né, digamos assim. E aí a gente percebe que o Basa realmente está muito barato, né? Então acaba que ajudou aí nessa compreensão o último resultado e o próprio RI da empresa. A Irani, ela teve uma queda de custos relevante nos últimos meses. A Klabin fechou uma fábrica de papelão e acabou que está sobrando mais aparas agora, né? Então, como a apara é o principal custo da Irani, os próximos resultados devem vir bons aí por causa da queda do preço da apara, né? E aí a Simpar é principalmente a questão do juro, né, que eu comentei, que é uma empresa relativamente alavancada. A Recôncavo, o Brent caiu substancialmente mês passado, né? Esse mês aí já
subiu tudo de volta com a questão da guerra de Israel. E a Gerdau está tendo uma piora aí na perspectiva de lucro, principalmente nos Estados Unidos, né? E em relação aos outros índices, né, o Ibov, o Small e o Div, cabe destacar aqui uma diferenciação, né, da performance dos índices, né, que o Ibov ele ficou levemente positivo no mês e o Small caiu substancialmente, né? Isso se deve justamente à composição desses índices, principalmente com relação às commodities, né? Então, você vê que companhia de mineração, a BR Foods, né, são empresas de commodity e tiveram uma valorização substancial aí no mês. A China vem se recuperando pouco a pouco, mas vem se recuperando, as perspectivas tão estáveis na China. O pessoal está vendo que não é um desastre completo, né, como muita gente pregava. Está sendo uma dificuldade no setor imobiliário, mas o resto da economia não se contaminou e segue crescendo, né? Então, essas empresas de commodity estão tendo uma valorização e estão relativamente resilientes, enquanto as empresas baseadas em consumo, varejo, né, que dependem muito dessa questão da queda da taxa Selic, como a Lojas Renner, Magazine, próprio GPA, que depois do spin-off surgiu uma dúvida aí, né, sobre se é possível, né, pagar todos os passivos sem o fluxo de caixa do êxito. A gente tem outras empresas em situação parecida, né? Por exemplo, no Small, a Sequoia, que também está com dificuldade de equalizar os passivos. A Sequoia também teve a questão da renda fixa do bond também, né? Sim, estressou a empresa toda. Estressou e não pagou aí um aluguel de um fundo imobiliário, um aluguel de um galpão que eles tinham também, então a situação da Sequoia está complicada e o pessoal não sabe se ela vai conseguir parar em pé, né? Vamos lá, vamos comentar então os fundos, né? Como vocês sabem, nós provavelmente temos fundos mais ativos da indústria, né? Às vezes a gente tem um fundo contra o Small, contra o IDIV, contra o Bovespa, e pode não ter nenhum desses papéis na carteira, né? Isso que faz a grande diferença de resultados. Vocês estão vendo aí mais um resultado completamente descorrelacionado com o mercado. O fundo Flagship subiu aí pouco mais do que 3%, enquanto o índice Small Caps caiu quase 3%. Então teve aí um excedente de quase 6% de resultado, né, melhor de alfa no mês de setembro, né? Quando a gente olha aí o ano, a gente está com 13 contra 5, e quando a gente vai abrindo o horizonte, abrindo o prazo, realmente essa diferença fica cada vez mais óbvia, né? Então, quais são os principais responsáveis, por esse resultado diferente? Vamos comentar aqui o primeiro, né? Quiser comentar sobre Tupy. A Tupy, ela, como a gente sempre comenta, né, ela tem boa parte da sua receita dolarizada e também as vendas de caminhões no Brasil estão recuperando aí com relação àquela questão que a gente já havia comentado nas outras resenhas, outros podcasts, que é a questão do Euro 6, né, a transição do Euro 5 para o Euro 6. O estoque do Euro 5 está praticamente zerado já, né, do caminhão da versão anterior, e o caminhão da nova versão, que é o Euro 6, ele está engatando aí nas vendas, né? Então começou a vender assim, bem mais agora, né, depois dessa transição, e a perspectiva futura é que venda cada vez mais e normalize a questão da venda dos caminhões, né? Então essa recuperação beneficia bastante a Tupy, e nos Estados Unidos a venda de caminhões continua muito boa. Muito bom. O segundo contribuinte aí foi o Ferbasa, né? Então aí 1,5, quase 1,6 de alfa por conta disso, né? Uma empresa que é predominante na nossa carteira. Conta um pouco aí essa valorização da Ferbasa. Como eu falei, a China vem recuperando pouco a pouco, né? Então o ferro cromo ele vem subindo de preço, mesmo que timidamente, mas o grande destaque eu diria que é a queda nos custos, né? Então, nos principais custos do ferro cromo da Ferbasa, né, o ferro silício, a Ferbasa usa o carvão vegetal, mas no ferro cromo ela usa o carvão coke, né? E o carvão coke ele está caindo o preço bastante, assim, né? Em relação ao ano passado, dependendo da data que você pegar, caiu mais de 50% o preço do coke. Então, como é um custo importante que está caindo muito e o preço da commodity em si não está caindo tanto, na verdade está até subindo um pouco agora,
essa diferença dá um aumento da lucratividade da Ferbasa, né? Tem uma série de outras melhorias aí também. Lembrando, né, Zô, que a gente está aí no comecinho de outubro agora, então mais um mês começa aí a safra de balanço, né? E a gente tem aí tudo correndo conforme combinado aqui, surpresas positivas ao mercado no momento que as empresas publicam seus resultados aí do segundo trimestre, né, do terceiro trimestre. Vamos lá. O fundo Delphos Income também foi um fundo que foi muito bem, subiu um pouco mais que 5% no mês, sendo que o índice de dividendo subiu 1,3%, então 4% de diferença no índice no mês. No ano, né, a gente está com 20,5% nesse fundo, contra quase 10,7% do IDIV, também um excedente de quase 10% nesse ano. Né? O que ajudou o Delphos? Né? Primeiro, São Martinho, se quiser comentar. Essa questão da mudança climática é muito boa para São Martinho, né? Porque boa parte das terras dela estão concentradas no estado de São Paulo, no interior. Então, o aumento das chuvas, né? Essa transição do Laninha para o El Niño, que é o que tudo indica que está acontecendo agora, causa mais chuvas para o centro-sul, né? Então, São Paulo para baixo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que estão até tendo problema agora, né, de tanta chuva, e no norte é uma seca, né, norte e nordeste. Então, como as terras da São Martinho estão mais concentradas para o centro-sul, estão totalmente concentradas no centro-sul, na verdade, esse aumento de chuvas beneficia muito, que foi o contrário, né, no Laninha tinha uma seca, a São Martinho foi muito prejudicada por conta dessa seca, e agora está sendo beneficiada pelas chuvas. Então, a produtividade da São Martinho para as próximas safras deve melhorar bastante, até porque uma safra de cana ela é afetada não só pelo clima daquela safra específica, como pelo clima da safra passada, né? É interessante, porque a cana ela não é destruída, digamos assim, né? Ela sofre um corte e ela cresce de novo. Então, mesmo que tenha sofrido uma seca, né, no passado, se chover acaba recuperando. Então, para São Martinho tem essa questão climática que está beneficiando, e os preços do açúcar estão no high aí, né, tá tendo um problema de safra em países importantes, inclusive na Índia, que proibiu a exportação de açúcar, na Tailândia também está tendo problema, e a São Martinho está conseguindo surfar bem essa questão do aumento de preços. Vamos lá, segundo ponto aqui, serviços financeiros, né? A gente tem Banco da Amazônia na carteira do Delphos, né? De novo, um nome, além do óbvio, diferente. A gente acabou de comentar sobre o Banco da Amazônia, só para esclarecer um pouco mais. O Banco da Amazônia hoje está um pouco mais se você for anualizar aí o primeiro semestre, está um pouco mais de 3 vezes lucro, né? Ligeiramente, deve estar uns 3,2. Vale 3. Quanto do book value? É bem abaixo, acho que é 0,7, por aí. E é o banco que tem o maior ROI da Bolsa, por incrível que pareça, né? O ROI do Banco da Amazônia é 30%, se você for pegar o primeiro semestre. Então, é um banco extremamente depreciado, com um ROI absurdamente alto e que paga bons dividendos, né? E a tendência é aumentar esses dividendos com o tempo. Então, é um excelente banco aí. Vamos lá. Trígono Verbier, um fundo que rendeu 3,8% no mês de setembro, contra 0,7% do Bovespa, abrindo também um pouco mais que 3% de alfa. No ano está com 17,8% contra 6,2% do Bovespa, com excedente de 11,5%. Vamos ver um pouco dessa diferença. Primeiro ponto aqui, consumo, né? PTNAT, que faz parte do Verbier, não faz parte do índice Bovespa. Conta um pouco para a gente. A PTNAT, eu diria que todas as indústrias têxteis, né, do Brasil, elas estão com uma perspectiva relativamente otimista agora, porque a Shen ela vai instalar uma parte da operação dela aqui no Brasil, e essa operação provavelmente vai ser gigantesca e vai necessitar de dezenas aí de fornecedores, né? A PTNAT com certeza está na lista aí deles e possivelmente vai ser beneficiada, né? Fora isso, o setor está muito bem também. Essa taxa de câmbio ajudou muito o Brasil a recuperar a indústria têxtil, né, que tinha sofrido um baque aí nas últimas décadas.
e ela vem se recuperando, né? Como eu falei, a taxa de câmbio do Brasil, ela vem barrando as importações chinesas, né? Da Teixo, e acaba que tá beneficiando aí as fabricantes, né? Vamos falar também de óleo e gás, né? A gente tem a Petrobras, isso aí foi um detrator de alfa. Petrobras subiu aí com melhora da perspectiva da empresa, então o papel subiu, a gente não tem no Verbier, entrega um pouco de resultado. Eu diria que a Petrobras, só de não piorar, já é uma melhora, né? Então, se o governo não interferir na Petrobras, né, que é assim, está interferindo, mas não está interferindo tanto quanto esperavam, né? E aí, só de não ter novidade ruim, o papel já sobe sozinho. Falar um pouco do nosso Icatu 100 previdenciário, fundo que subiu 3,5% no mês de setembro, contra 0,7% do Bovespa, também um excedente de quase 3%. No ano, o produto está com quase 24%, contra 6% do Bovespa, excedente de quase 18%. Né? Vamos ver um pouco do que pegou aqui. A Irani, que você falou, né, que tem no fundo, não tem no índice Bovespa. E temos aí a Simpar, que foi um detrator. Você comentou também, uma empresa um pouco alavancada. Quando você tem, digamos assim, estresse e incerteza no cenário fiscal e monetário, esse papel sempre sofreu, sempre andou ao sabor dos ventos dos juros. Por fim, queria lembrar vocês da enormidade de conteúdo que a gente publica, não só no nosso site, só cadastrar lá o nome www.trigonocapital.com para receber nossas resenhas. No canal do YouTube temos uma live por semana de renda variável que o Usou participa, toda quarta-feira às 7, estão todas gravadas no canal do YouTube. Temos esses podcasts, um mensal de resultado, temos um outro podcast que a gente fala sobre a resenha, e a gente tem também uma live mensal de crédito. Então, assistam os nossos conteúdos, entendam as nossas teses, vai deixar todo mundo um pouco mais, né, confortável com o investimento aqui na Trígono. Queria deixar outra mensagem. No dia 23 de novembro de 2023, esse ano, a gente vai fazer o terceiro Trígono Day. Trígono Day é um evento de dia inteiro, com vários panelistas. Esse ano, nosso parceiro, o Banco do Brasil, cedeu o espaço, vai ser no auditório do Banco do Brasil, na Paulista, e a gente vai mandar para quem se cadastrar no nosso site o link para que assistam isso remotamente. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado, Yuzo. Até o próximo Trígono Cast Resultados.